Falamos de São Paulo, que completa hoje 3 meses após a primeira morte pelo novo coronavírus. Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, muito bem-vindo ao Novo Dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme voltar a falar com vocês. Bem, secretário, já falamos até no momento já de flexibilização das regras de isolamento social, quando falamos nesses 3 meses após o registro da primeira morte por Covid-19 na capital paulista. Acho que para a gente começar a nossa conversa, é necessário nesse momento um balanço de como está a situação na capital paulista, principalmente levando em consideração que já falamos em flexibilização do isolamento social. Bom, nós tivemos o primeiro caso notificado aqui na cidade de São Paulo no dia 26 de fevereiro, depois a transmissão comunitária no dia 15 de março e o primeiro óbito que foi aquele senhor que veio da Itália no dia 17 de março. Então hoje nós estamos completando, como você colocou, 3 meses depois do primeiro óbito. Nesse período todo, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo fez um tratamento, encarou a pandemia com uma linha de cuidado que foi acompanhada desde as nossas unidades básicas de saúde até a necessidade que as pessoas eventualmente tiveram de um leito de enfermaria e de um leito de UTI. E esse trabalho todo acumulado ao longo desses 3 meses, para vocês terem uma ideia, nos últimos 16 dias, desde o dia 1º de junho até ontem, nós temos tido, primeiro, uma queda no número de solicitações de internação de enfermaria e de UTI e também, pela primeira vez ontem, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade de São Paulo esteve abaixo de 60%. Você se lembra que no final de abril nós chegamos a ter 94% dos leitos de UTI ocupados na cidade e 6 dos 11 hospitais nós tivemos 100% de ocupação dos leitos de UTI. Então, hoje nós vivemos uma situação sob controle, não só na evolução reduzida do número de casos e que agora, com essa redução também da pressão nos leitos de enfermaria e de UTI, nós acreditamos que nos próximos dias também a redução no número de óbitos. É evidente que, como você colocou, nós precisamos ter um cuidado a mais, porque agora nós estamos já há uma semana completando praticamente 7 dias da abertura de alguns segmentos da economia e os nossos técnicos da Secretaria estão exatamente fazendo essa análise, o que eventualmente essa flexibilização pode impactar no sistema de saúde. Secretário, a respeito da fiscalização em cima da flexibilização, levando em conta que a cidade de São Paulo é uma cidade enorme, a maior cidade do país, então de que maneira a Prefeitura fiscaliza essa reabertura? Porque nós sabemos que existem regras, existem determinações do que pode abrir ou não, mas fazer esse controle na região central da cidade, em que há, por exemplo, aqui a região da Avenida Paulista, muitos escritórios, a circulação grande de pessoas, e com uma fiscalização grande em cima, como compensar essa mesma fiscalização para as regiões periféricas da cidade, onde muitas vezes as pessoas não têm muito acesso à informação e necessitam abrir os seus comércios, os seus negócios para conseguirem sobreviver? De que maneira a Prefeitura fiscaliza isso? Olha, isso é muito importante. A fiscalização de todo esse funcionamento, que você sabe, segundo o decreto do governo do estado, esses equipamentos que foram abertos até agora só podem funcionar com 20% da sua capacidade instalada e apenas por 4 horas durante o dia. A fiscalização é feita pelas secretarias e subprefeituras, pelas administrações regionais, são 32 em toda a cidade, nos 96 distritos administrativos da cidade, e um dos critérios importantes na assinatura do protocolo de vigilância sanitária com esses segmentos foi a chamada autotutela. Também há obrigação por parte desses segmentos econômicos que tiveram abertura, concessionárias, imobiliárias, comércios, shopping centers e escritórios, eles também são obrigados a fazer esse processo de fiscalização de autotutela em 3 aspectos importantes. Primeiro, o distanciamento social. Segundo, a questão higiênica, a questão de higiene e de sanitização dos ambientes. E terceiro, a questão de comunicação para aquelas pessoas que frequentam esses locais. A obrigatoriedade de se testar todos os funcionários que eventualmente sejam sintomáticos, o uso de máscara, o uso de álcool gel, enfim, é um conjunto de fatores que todos nós temos que nos debruçar e todo mundo ajudar.
Porque se houver, volto a dizer, qualquer reversão dos números, seja de um aumento de casos, seja aumento de óbitos ou uma nova pressão no sistema da nossa rede hospitalar, não há a menor sombra de dúvida, o prefeito Bruno Covas já colocou isso, nós retomamos ao estágio anterior. Então, é muito importante que os segmentos da economia e junto com os órgãos de fiscalização do município, sejam das prefeituras regionais ou da vigilância sanitária, atuem de forma conjunta. Secretário, nossa equipe do Novo Dia é grande, nossos analistas também querem participar dessa conversa. Nesse momento, Yuri Pita tem uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Carol. Bom dia, secretário. Obrigado por estar conosco. Queria que o senhor falasse sobre medidas específicas em relação ao transporte público da cidade, que semana passada saiu o secretário Edson Caran da prefeitura, enfim, o prefeito Bruno Covas teve ali até uma manifestação importante em relação a isso, de cumprimento das determinações que ele havia feito para que não houvesse superlotação dos ônibus. Queria que o senhor falasse do aspecto do ponto de vista da saúde, se isso foi equacionado e que outras medidas estão sendo previstas para que o transporte público não seja um foco de contaminação da doença e nem para passageiros, nem para os trabalhadores dos ônibus municipais. Olha, o prefeito adotou 3 medidas bastante importantes. Segundo, o primeiro foi a questão do aumento do número de coletivos na cidade. Você sabe que foram incorporados nesse período da semana passada para cá 2.700 novos ônibus na cidade, no sistema público de transporte aqui na cidade. Uma segunda medida importante, nós passamos a fazer a sanitização de todos, já fazíamos isso anteriormente, intensificamos agora a sanitização de todos os terminais. Terceiro é, evidentemente, a questão do uso da máscara, que contribuiu muito para que a gente reduzisse a transmissibilidade da doença. E terceiro, guardar o distanciamento social dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, porque necessariamente você pode ter um distanciamento dentro do ônibus onde as pessoas não estejam eventualmente sentadas, né? Aliás, às vezes, as pessoas sentadas uma ao lado das outras não guardam exatamente o distanciamento social, né? Então, isso, há uma orientação por parte das empresas, junto também aos motoristas que estão nos ajudando nesse processo. Os nossos agentes de saúde estão fazendo visita nos coletivos, orientando a população, orientando também os profissionais de transporte. Isso são ações comunitárias importantes que acontecem lá na ponta e é evidente que a gente precisa contar aí com a conscientização da população. Só a adoção desses 2.700 novos ônibus, isso já contribuiu bastante. As imagens que a gente tem, inclusive diariamente, que o prefeito recebe diariamente, nós reduzimos bastante aí a ocupação dos ônibus nesses últimos dias. Nós temos mais analistas interessados em lhe fazer perguntas, secretário. Agora nós chamamos Leandro Narlock. Oi, bom dia, secretário. Secretário, o CDC americano, e grande centro de referência sobre epidemias, ele fala que é muito mais difícil a contaminação do coronavírus em ambientes abertos que fechados. Mas em São Paulo a gente tem os parques municipais ainda fechados e os shoppings abertos. Não há uma contradição nisso? Não há uma contradição. Nós, inclusive, agora na próxima semana, não nesta quinta-feira, na outra quinta-feira, o governo do estado deve, inclusive, anunciar o patamar que os municípios devam se encontrar nesse novo momento da pandemia. E se eventualmente São Paulo evoluir para as condições de amarelo, nós inclusive poderemos eventualmente discutir essa questão de áreas públicas, como os parques. No caso específico do shopping center, você veja que há uma restrição muito grande. É a utilização de 20% da capacidade instalada, é a utilização de apenas 4 horas durante o dia, é a testagem dos funcionários todos que trabalham, é a testagem também de temperatura na entrada dos shoppings, enfim, você aí tem um protocolo bastante rígido do seu ponto de vista de vigilância sanitária que precisa ser acompanhado. Nós estamos analisando isso com os nossos técnicos de vigilância e se São Paulo evoluir nos números, o prefeito Bruno Covas fez uma reunião com toda a equipe ontem por videoconferência, se nós evoluirmos nos números, não há a menor sombra de dúvida que esse é também uma área que eventualmente a gente possa fazer a flexibilização. Mas nesse momento ainda não. Nesse momento nós precisamos consolidar aquilo
de abertura, de flexibilização na semana passada com esses setores da economia, está só aí, com muita segurança, com os números, com a evolução, a gente tomar novas medidas. Temos mais uma pergunta, secretário. Ricardo Caldas, de Brasília, também quer trazer uma questão aqui para a nossa conversa. Ricardo. Mais uma questão para reflexão, né? Vocês permitiram que os shoppings abrissem por 4 horas, mas aí justamente não há o risco de concentrar as pessoas nessas 4 horas. Não seria mais interessante que fosse pensado ao contrário? Quer dizer, quanto mais horas ele tiver aberto, menos pessoas você vai ter por hora, né, dentro de cada loja? Isso é uma questão de reflexão. A minha pergunta, na verdade, não é essa. A minha pergunta é o seguinte, São Paulo estava com um problema de leitos há um tempo atrás, e aí foi feito um acordo com um hospital, se não me engano, do governo do estado, salvo o melhor juízo, que ele estava meio desativado. Aí eu pergunto o seguinte, não dá para expandir isso? Quer dizer, quantos hospitais estão desativados em São Paulo, seja do governo do estado, seja da prefeitura, que poderiam ser reutilizados nesse momento de tanta necessidade? O senhor tem algum estudo sobre isso? O senhor tem uma ideia de quantos são, incluindo hospitais, postos de saúde, ou o que for? São duas questões bastante importantes. Nós, inclusive, ponderamos, durante a discussão dos critérios do Plano São Paulo, de abertura, que talvez realmente a possibilidade de ter um período maior de utilização dos horários de funcionamento, talvez não aglomerasse pessoas, né? Isso, inclusive, a gente tem um pouco discutido isso com o governo do estado, para eventualmente até haver uma flexibilização no decreto do governador. A segunda questão é bastante importante. Para você ter uma ideia, quando nós entramos na pandemia, e aqui em São Paulo a gente iniciou esse processo no dia 10 de janeiro, no dia 9 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde solta aquele comunicado mundial da existência de uma nova pneumonia. No dia 10, Secretaria Municipal de Saúde, nós começamos a preparar todo o sistema nosso, tanto da atenção básica como da rede hospitalar. Quando nós entramos nesse processo, para você ter uma ideia, nós tínhamos 19 hospitais públicos na cidade. Referenciamos 11 exclusivamente para tratamento de Covid. E de lá para cá, nós já abrimos 5 novos hospitais e vamos abrir agora mais 2 hospitais. O prefeito Bruno Covas abriu o Hospital de Pinheiros, o Hospital da Brasilândia, o Hospital da Capela do Socorro, o Hospital de Guarapiranga, que era um hospital que estava fechado há mais de 5 anos, bastante importante. O Hospital da Bela Vista, região central da cidade, nós só tínhamos um hospital público, que era um hospital pediátrico. E agora vamos abrir o antigo Hospital Sorocabana, nós vamos lá instalar 60 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI, e vamos também num prédio da Secretaria Municipal, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, instalar também um novo hospital com mais 160 leitos. Isso que você colocou, Ricardo, é muito importante. A preocupação nossa de que a pandemia deixe um legado para o sistema de saúde na cidade, de equipamentos que sejam definitivos, como, por exemplo, tivemos aqui a compra de 26 novos tomógrafos para instalar em todos os hospitais, todo o equipamento, a contratação de quase 10 mil profissionais de saúde que vão ficar na rede. Não tem como a gente tirar mais esse pessoal da rede pela importância e pela amplitude que nós tivemos de funcionamento. E tivemos 2 hospitais de campanha que tiveram um papel muito importante no momento mais agudo da crise, que foi o final de abril. Eu até me lembro que dei uma entrevista a vocês, como nós chegamos num quadro bastante pressionado do sistema de saúde, que foi o final de abril e começo de maio. E os hospitais de campanha cumpriram um papel muito importante. Passaram por lá quase 6 mil pessoas que foram salvas. Você imagina 6 mil pessoas na porta dos nossos hospitais normais, o que teria acontecido. Então, aqui nós vamos terminar, estamos nessa próxima semana, com a instalação de mais esses 2 hospitais, ampliando a rede pública hospitalar da cidade de 19 para 26 hospitais públicos. Isso é muito importante, você tem toda a razão, para aquilo que vai ficar como legado da pandemia. Edson Aparecido, secretário municipal de saúde de São Paulo. Mais uma vez, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Novo Dia. Eu que agradeço. Um abraço a todos.